Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje, direto do metaverso. Esse aqui sou eu, ou pelo menos é o meu boneco aqui no metaverso do Roblox. E hoje é dia 25 de novembro de 2022. Vamos lá, então. Ó, esse aqui é o nosso pequeno mundo, né, da Liderar. Eu vou encontrar o Rafa ali embaixo agora. Vamos lá? Opa! Eita! É fácil aqui, né? Rafa, tudo bom? E aí, beleza? Tudo bem? Aí, olha. Então tá, gente. A gente quer convidar vocês a acessar os nossos canais, né? No Liderologia, no Facebook, Instagram, tá? Hoje a gente está transmitindo, como de praxe, no YouTube, tá? E hoje a gente está conosco aqui no estúdio, então vamos... Esse aqui é o nosso ambiente, vamos parar de zoar aqui um pouco, né, Rafa? E a gente volta para os nossos... Vamos rematerializar agora no estúdio aqui junto Voltar com a realidade. Voltar com a realidade, junto com o Gabriel. Então, oi, Gabriel, tudo bom? Seja bem-vindo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Rafa. Boa noite. É isso aí. Então, hoje, o nosso time de colunista escalado, a gente tem o Jean Zonato, novo colunista com propósito de vida e carreira. Os nossos colunistas mais veteranos aqui, o Fábio Marques e a Cibele Xavier. E é isso aí, gente. A gente quer fazer uns anúncios iniciais aí para vocês. Nós temos amanhã, então, o curso de empreendedorismo evolutivo. Esse é online, tá? Então, ainda dá tempo de se inscrever. É só você acessar lá o site da Liderar, www.liderar.org/empreendedorismo evolutivo. Ou então na homepage mesmo, ele direciona você até a inscrição. Então, o curso das 9 ao meio-dia, muito bom, confere lá. Tá? A gente tem também o curso presencial aqui em São Paulo, amanhã, na mesma data, o curso Qualificação em Autoliderança Evolutiva. Será ministrado por Fábio Marques, os professores Fábio Marques e Simone Zolê. Vai ser amanhã na Policons, em São Paulo, das 8 às 13. Não tem pré-requisito, é só você entrar lá no site da Liderar ou o site da policonssp.org e conferir, tá? Amanhã, dia 26 de novembro, esses dois eventos. Sempre importante a gente falar aqui, né, data e tudo, para o pessoal do podcast se localizar. Eu levei aí uma chamada da nossa coordenação de podcast, aí, a Marina, que está esperta aí para a nossa linguagem. Às vezes a gente fala aqui, Gabriel, porque amanhã, porque ontem, não sei o quê, parecendo que está todo mundo online, ou vendo a gente. Mas a gente transmite também para o pessoal do podcast. E é por isso que eu vou dizer para vocês do podcast que hoje eu estou de óculos, camisa rosa, e o meu cabelo não cresceu como de praxe, ele continua carequinho. Tá certo? A gente faz uma audiodescrição também, Gabriel. É boa. Então cada um fica à vontade aí para fazer a sua audiodescrição ou não, tá bom? A gente quer dar as boas-vindas também ao pessoal que já entrou no YouTube aí. Obrigado aí pela participação. Fique à vontade para participar. E, sem mais delongas, a gente vai apresentar o nosso convidado, né, Rafa? Isso, vamos lá. Mais um Gabriel que eu conheço, né? Tenho vários Gabriéis aí na minha vida, para quem me conhece sabe disso. E hoje a gente está com o Gabriel Chucide, né? Falei certo, Gabriel? Falou certo. Ele é corretor de imóveis, perito avaliador, tem graduação em administração pela PUC de São Paulo, é voluntário do IPC de São Paulo também,
e é pesquisador e coordenador do Colégio Invisível da Paratecnologia. Seja muito bem-vindo aí, Gabriel. Vamos lá para a nossa conversa de sexta. Muito obrigado. Essa conversa aí dá para durar umas 10 horas, né? Porque é um tema extenso pra caramba, né? Fica bem à vontade aí, Gabriel, para contar aí todas as suas vivências aí, vai ser bem bacana. Agora conta para a gente iniciar aí, como é que foi essa, vamos dizer assim, essa inspiração, de onde é que veio a ideia da gente falar hoje sobre adicção e empreendedorismo? A gente conversando, eu acho o mais interessante da questão da espiritualidade, assim, da consciência, é você estar sempre conectado com a multidimensionalidade, né? Então, eu estava conversando com o Rafa Guimarães, um dia ele falou, pô, vamos apresentar lá o empreendedorismo evolutivo ali, qual que vai ser o tema? Eu falei, deixa eu pensar qual é o tema. Daí deu 1 minuto, já veio a ideia, falou, pô, tem que ser adicção e empreendedorismo. Foi uma coisa assim que apareceu muito rápido. E eu acho que é isso, acho que a gente sempre tem que estar atento, porque a gente está em conexão com a multidimensão a todo instante. Tá certo. E qual que é a conexão, assim, Porque eu faço, para você expandir, né? A primeira conexão que eu faço em adicção e empreendedorismo é até, assim, mais nosográfico, mais negativo. Seria a tendência e eu falo por mim, né? Às vezes, do empreendedor trabalhar, ser workaholic, né? E não estabelecer limites, assim, entre o trabalho, o lazer e o estudo. Mas qual é que é o teu ponto de vista em cima disso? Infelizmente, eu já vivenciei todos os pontos. Eu já vivenciei essa questão do workaholic, né, de trabalhar muito. Já vivenciei a questão de trabalhar muito sob efeito de droga, sob efeito da Ritalina, né, que hoje em dia até saiu uma matéria na Veja lá sobre o Vivance. O Vivance é uma Ritalina, ou seja, é um remédio que te ajuda a te manter focado. Você fica super focado no que você está fazendo. Tanto é que muita gente usa isso de forma totalmente indiscriminada. Eu achei não muito legal a Veja falar sobre esse assunto, porque essa é uma droga para quem tem déficit de atenção, para quem realmente não consegue prestar atenção. E banalizar dessa forma acaba gerando mais atenção para as pessoas. Falam, pô, eu quero usar isso aí que vai ajudar a focar no meu trabalho. E, putz, a minha experiência foi horrível. Eu quase perdi, ó. Eu tô com a minha esposa há 7 anos. Eu quase perdi ela no começo, quando eu tava namorando, porque eu ficava com a Ritalina e passava o dia e a noite estudando, trabalhando. Daí chegou um momento, num sábado, que acontecia. De segunda a sexta eu ficava trabalhando e sábado eu ia visitar ela. E sábado, quando eu ia visitar ela, eu tava tão cansado que eu apagava, eu passava a maioria do tempo dormindo. Daí chegou um dia, ela falou, meu, ou você toma jeito aí, para de tomar esse remédio, ou eu vou ter que terminar com você, porque dessa forma não dá. Então, é interessante mostrar esse outro lado, assim, o contraponto do workaholic, principalmente com Ritalina, com esses remédios de atenção, né? Que é o Vivance, tem o Concerta, sabe? É muito perigoso aí que, tudo bem, você pode atingir o objetivo que você quer, pode atingir, mas o custo disso, né, é muito grande. Pode terminar, no meu caso, quase que eu perdi o namoro, que seria um casamento, né? Então, é gigante os efeitos Prejuízo, né? colaterais, Agora, como é que você. Então, vamos aproveitar essa casuística aí, para quem está nos escutando, deve estar interessado também em saber como é que você superou, então, né? Essa questão aí. Então, eu consegui desmamar, né, que eles chamam, da forma incorreta, vai, porque o correto é você ir aos poucos diminuindo a dose até chegar ao ponto que pronto, acabou. Eu fui de uma forma bruta, eu tentei uma vez parar, não consegui, tentei a segunda, e daí na terceira eu consegui parar. E foi justo quando eu estava já dentro da Conscienciologia. Foi quando eu comecei, em 2016, que eu conheci o IPC, que eu tinha preparado, ainda eu estava bebendo, né? E daí quando eu fui entrar no IPC, eu falei, meu, deixa eu parar de beber, eu preciso estar zerado. Só que
eu parei de beber, só que eu ainda estava usando a Ritalina. Isso foi em setembro. Daí, em dezembro, durante o meu primeiro curso lá, que foi o CPC, eu consegui parar e daí estou até hoje zerado. E daí, nesse momento desse curso, eu senti que eu recebi uma paracirurgia no meu braço esquerdo e, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, entendi, foi para melhorar minhas sinapses, ajudar a reconstruir minhas sinapses, para poder aumentar minha cognição, sem Sim. precisar de Ritalina para isso. Interessante, né? Bem interessante. No braço ainda, né? Normalmente imaginaria que era cognição, cérebro, né? Sim, mas às vezes pode ser no braço para chegar no cérebro, né? Sabe? Eu ainda não consegui identificar exatamente o que foi. Uhum. Mas foi bem Interessante. legal. Ou algum bloqueio, talvez, alguma coisa assim, né? Sim, sim. É. Agora, conta para nós, assim, a tua experiência, porque você, né, Gabriel, eu conheço você aí como atuando no mercado de imóveis, sendo empreendedor Como é que começou a questão do empreendedorismo? Também você tem uma tradição familiar, também por questão de ser, né, de origem judaica, que o pessoal é bastante empreendedor. Conta um pouco para nós dessa questão do empreendedorismo. Tipo, o empreendedorismo na família, assim, tá na veia, né? Porque meu pai, ele veio de família pobre, né? Morava no Cambuci, e ele teve que se virar para conseguir sobreviver. Então, ele começou vendendo enciclopédia de porta em porta, depois foi professor nos colégios judaicos aqui de São Paulo, até que chegou o momento que ele conseguiu, achou um parceiro e eles abriram uma fábrica de defensivos agrícolas. São produtos fertilizantes, tudo para agrotóxicos, né? E com isso eles foram indo de. Eles estavam sem dinheiro, mas eles conseguiram, através de uma venda, assim, era para uma plantação de tabaco. Eles venderam para Souza Cruz, só que eles não tinham dinheiro para conseguir fazer esse movimento. Então, eles tiveram que pedir um adiantamento para poder comprar todo o agrotóxico, né? A matéria-prima para transformar. Isso, fertilizante. Daí eles deram um cheque e assim começou, e daí começou a girar. Sabe? Foi muito legal. Então, eu vejo na família, assim, o empreendedorismo é latente. Tudo bem que daí o que acontece? Daí entra a dicção, que é muito importante mostrar o contraponto disso. Que, putz, a empresa era uma das maiores do Brasil, eram nacionais, né? Uma empresa nacional, tinha duas fábricas, 400 funcionários, estava indo de vento em popa, assim. Só que daí o sócio do meu pai surtou, né? Então, questão de abusos de droga, né? E começou a se vestir de branco e falava que ele era o mensageiro de Deus na Terra, que ele era o comunicador. E começou a surtar. Então, só para vocês verem como a adicção afeta totalmente o negócio. Porque daí ele começou a surtar, falou que só podia ter mulher trabalhando com ele, não queria mais homem trabalhando junto, e começou a ter umas ideias totalmente erradas e começou a comprometer totalmente a performance do negócio. E chegou no ponto, assim, ele ficou tão doente que meu pai teve que se separar dele. Falar, meu, eu não consigo mais ficar junto com você, que você tá com umas ideias totalmente divergentes da minha. Daí ele simplesmente se separou dele. E essa empresa, que era uma das mais conhecidas no mercado de agroquímicos brasileiro, assim, até nível internacional, simplesmente começou a ir por água abaixo. E, Gabriel, aproveitando que está nesse assunto, assim, de como que a adicção afeta o empreendedorismo, né? Eu queria saber de você o que melhorou quando você parou com a adicção no teu empreendedorismo, né? O que você sentiu, assim, que você melhorou, né? A gente acha que ter todo o rendimento maior, trabalhar mais vai melhorar, né? Ser mais empreendedor possível, mas
que você sentiu assim que melhorou e tal? Não, o que eu vejo, primeiro que às vezes você trabalha mais, mas você está gastando muita energia sem conseguir sair do lugar. Então, você pode até ter uma performance melhor, só que não tá gerando o resultado que você realmente queria, que é o bem-estar, é estar com a vida equilibrada. E daí eu vi que quando eu parei com o uso lá da dicção, principalmente esse último foi a questão da Ritalina, eu consegui ficar mais equilibrado em todas as áreas. O meu negócio começou a desenvolver, minha relação em casa ficou melhor, minha relação com a minha namorada na época também ficou super gostosa. Então eu consegui equilibrar todos os pratos que eu estava gerenciando. Então eu acho que é isso que é o mais importante, né? Às vezes tudo bem, eu perco um pouco de performance, mas eu consigo manter equilibrado a balança, né? Tanto o lado profissional quanto o lado pessoal. Sim. E agora vamos lá. Quando você estava relatando aí que o curso do CPC, né, um curso de entrada lá do IPC, ele fez, pelo que dá a entender, ele fez diferença de uma forma bastante positiva aí para você. Como é que foi, fazendo um cotejo, né, a questão do estado vibracional, né? Isso te deu, por acaso, assim, algum ânimo a mais a deixar de lado a questão da adicção? Ou foi outra coisa que você pensou? Para mim, eu acho que o que eu percebia que a adicção estava afetando total o meu lado, o meu desenvolvimento espiritual, que eu estava muito acelerado, né? Tanto é que tem até uma colega de vocês aí da Liderare, que é a Silvana, né? Ela foi minha professora lá do outro curso, que era do Assistenciologia. Uhum. Eu dei muito trabalho para ela. Eu, eu via que eu estava muito acelerado e eu acabei atraindo muitas consciências, né? Muitos espíritos lá para dentro da sala de aula e sobrou para ela ter que fazer Para ser toda a atendido, né? limpeza. Daí depois que eu consegui entender a importância do estado vibracional para poder me deixar equilibrado, eu tentar deixar os ambientes onde eu estava equilibrado. Então eu foquei bastante na técnica dos 20 EVs por dia. Eu tinha uma Você... Legal. do EV que na última atualização do meu iPhone eu perdi, onde eu conseguia checar como estava a minha performance. Uhum. Eu acho, para mim, isso foi muito importante, conseguir atingir, manter os 20 estados vibracionais diários. Porque no começo era difícil, eu não conseguia sentir tudo reverberar, não conseguia perceber a instalação. E daí no curso, no CPC, a gente recebe uma planilha, onde você coloca lá 20, acho que são 20 EVs, 20 na linha, né? 30 dias, né? Que é 20 dias, né? Uhum. 20 ou 30 dias, isso aí. E daí no 20º dia, no 20º EV do dia, eu conseguia atingir o EV perfeito, que é o número 4, né? O nível, né? Nível 4, que é você conseguir sentir todo o corpo, né? Todo o holossoma reverberar, sentir ele todo tá vibrando. E daí depois Para quem está nos assistindo aqui, a gente vai deixar um link com a técnica para vocês que nunca ouviram falar do estado vibracional. Essa é uma técnica que na Conscienciologia a gente fala bastante, onde você mobiliza suas energias e faz com que o seu corpo energético, o holossoma, desculpa, o holochakra ou então o energossoma, que ele entre no estado de dinamização máxima, né? E aí tem uma técnica lá, a gente vai deixar aí para você que tiver interesse, então. Mas então daí, mas assim, a questão do bem-estar proporcionado ali pela reflexão e o estado vibracional te deram uma motivação a mais, assim, para a questão de se manter limpo, Gabriel? me ajudou muito, porque
eu consegui, através disso, também bloquear bastante os assédios, né? Os assédios, eles vêm de forma muito sutil. Na minha, para mim, ele acabou vindo de forma através dos pensamentos, né? Que a gente chama dos pensenes, pensamento, sentimento e energia. E vinha de forma bem sutil. Então, você estava andando lá, tava um calor danado na rua, fala, pô, vamos parar e tomar um chopp aí? O que você acha? Então, são esses pensamentos sutis que você não nem percebe, quer dizer, acabam percebendo, mas que fazem você sair da casinha. Uhum. Então, é muito importante passar o dia inteiro prestando atenção no que você está pensando, sentindo, porque você tem que verificar se realmente isso que você está pensando é teu ou se é de outra pessoa, né? Ou de um outro espírito, uma consciência. Que às vezes não é de você. Então, é muito importante ter esse discernimento de saber o que é teu e o que não é teu. Para não entrar E veio a questão aqui, tipo, você acha que antes dessa adicção em drogas, assim, você tinha adicção no trabalho, né, que você falou que usava para trabalhar mais, assim, você acha que já veio disso antes? Não, antes eu não Ou tinha isso. Para mim, trabalhar muito, assim, ou veio em conjunto? é em conjunto, porque antes eu trabalhava muito, eu tive outros casos de empreendedorismo, mas era a época que eu estava usando droga mesmo, estava usando cocaína. E daí eu usava muito porque, quer dizer, eu trabalhava muito e eu estava usando, então ficava misturando as estações. Entendi. Agora, falando sobre a questão do empreendedorismo, assim, você começou já com... Como é que foi a tua história empreendedor? Tu começou já com imóveis? Ou como é que foi criando gosto por isso, por empreender? Ah, bom, todo empreendedor sempre bate a cabeça várias vezes, né? Se não bater a cabeça, você não é empreendedor. Porque, ainda mais no Brasil, é muito difícil você ter uma ideia e gerar um negócio em cima disso, porque a legislação é complicada, as pessoas também, às vezes, são mal intencionadas. Então, eu, por exemplo, ó, eu comecei tentando, quando eu morava no interior, morava em Marília lá, eu vi que estava rolando sertanejo universitário. Era o início da febre do sertanejo universitário, tá? No começo, eu falei, meu, isso aí vai bombar. Eu tenho que entrar nessa jogada. Só que, meu, eu tava totalmente fora não conhecia ninguém, não tinha nenhum contato lá. Acabei fazendo contato com uma pessoa que era um conhecido, assim, que eu conhecia ali mesmo, e ele tinha acesso a eventos, ele fazia eventos, e eu falei, pô, esse cara de repente pode ser de confiança, né? Daí a gente peguei, juntei todo o dinheiro que eu tinha, falei, beleza, vou investir aqui para fazer um evento de sertanejo universitário. Daí a gente contratou um local, contratamos uma dupla sertaneja lá, tava tudo certo, fizemos as ações, só que daí já fizemos errado, que a gente fez ações em lugares errados, era uma coisa mais popular. A gente fez ação em lugar que era pessoal mais de elite. Então, o que aconteceu? Não foi ninguém. Foram 3 pessoas. Sim. Eu lembro que eu ia levar a minha antiga namorada, a família dela, falei, meu, vamos aqui que eu tô fazendo um evento aqui de sertanejo, vai tá bombando. Passei na frente, não tinha ninguém, eu falei, meu, não vou nem entrar aqui. Ai, Não é aqui não, né? Não é aqui não. Daí teve esse, depois eu tentei lá mesmo no interior, tinha uma moda também que era de umas pulseiras, chamada Power Balance, que ajudava você a ficar equilibrado. Daí eu trouxe da China 100 pulseiras dessa, que a gente pagou, sei lá, $2, daí eu revendia por 70 reais. Daí deu certo até o momento que, meu, descobriram que começou a sair notícias que isso era tudo uma mentira, né? E daí acabou falindo. Daí eu tive um outro negócio já em São Paulo que daí foi bem interessante, que eu desenvolvi um sabonete íntimo. Foi desde o começo, eu peguei todo
a expertise, eu descobri a fórmula da Dermacide, e a gente melhorou um pouco para não ficar idêntica. Eu fui atrás para ver onde que fazia, embasava, né? Pegar a embalagem, peguei agência de marketing para fazer o nome, para fazer o rótulo. Na verdade, o nome fui eu que tive uma intuição andando na rua. Veio Derma Int, né? Derma pele, int íntima, pele íntima. Uhum. E não deu certo porque o meu sócio ele é da área de cosmético. Então, a nossa ideia era entrar no nicho de cabeleireiro. O mercado de salão de beleza aqui em São Paulo e no Brasil é absurdo. É enorme. Ele atingia, só para vocês terem uma ideia, ele atingia 2.000 salões de beleza, desde salão na periferia até salões nos jardins. Daí a lógica foi o simples, vamos vender uma caixa para cada salão, uma caixa vinha 12, então 2.000 salões, estamos falando aí em 24.000 sabonetes. E vamos para cima, né? Sim. Depois que eu demorei um ano para fazer, porque como é um dermocosmético, tem que fazer aprovação na Anvisa. Tem que fazer Anvisa. teste dermatológico, ginecológico, deu tudo certo. A hora que ficou pronto, falou, pronto, agora pode vender. Eu entreguei para ele e falei, agora você pode vender. Ele entregou para a área comercial dele e ninguém quis vender. Você acredita? Aí morreu. Daí morreu. Pô, meu, como não? Eu fiquei um ano trabalhando isso e você. Desculpa, mas o pessoal não quer aí. Então, antes de você ver como empreendedor não é fácil, né? E aí veio os imóveis depois. Daí depois eu tive um momento dark assim, que me afundei forte nas drogas. Daí depois, quando eu saí da clínica, eu falei, pô, eu tenho que focar nos imóveis. Aí foi em 2014 que eu entrei no mercado imobiliário de vez e estou lá desde então. Comecei trabalhando na Lopes, né, que era a principal imobiliária de São Paulo, não de São Paulo, acho que do Brasil é gigante, né? Sim. Depois passei por imobiliárias pequenas, por House, né? House é a imobiliária que é da própria construtora, até que chegou o momento que eu falei, não, agora eu vou abrir a minha empresa, não adianta eu ficar dividindo comissão com eles, sendo que eu tenho todo o network. Daí tive coragem lá e abri a empresa. Mas coragem, assim, pelo que tu conta, aí sempre te sobrou, né? Você fez coisas audazes aí, né? Importação da China, entrar no mercado que, talvez umas coisas assim, né? Entrar no mercado que a gente não conhece, é erro de principiante, né? Que nem na questão do sertanejo, né? Sim, Mas isso vai moldando o empreendedor também, né? você vai ganhando tipo resiliência, né? Que é muito Sim. importante. Isso, ainda mais eu que tenho baixa autoestima, para mim demorou muito para eu conseguir entrar realmente, pô, eu vou ser corretor autônomo e vou me virar sozinho, sabe? Foram muitas reciclagens para poder chegar nesse ponto, e falar, pronto, agora eu estou pronto, vamos lá. Acreditar no teu potencial, né? Acreditar no potencial, entender que eu tenho tudo, que eu não preciso da aprovação dos outros, né? Eu não preciso estar dentro de uma imobiliária para conseguir me estabelecer como um corretor de imóveis de sucesso. Eu acho que o corretor tem que tem que entender isso. Muitos corretores demoram muito tempo, ficam lá na zona de conforto, falando, não vou sair daqui porque eu não sei se vou dar certo, sabe? Tem que sair da zona de conforto, que é ali que está a chave para o sucesso. Então tá, vou pedir licença para você ir para o público rapidinho, tá? Rapidinho a gente vai fazer um comercial e já volta. Já conhece o podcast da Liderar sobre negócios evolutivos? Todas as semanas trazemos um novo episódio onde entrevistamos empreendedores que contam as suas experiências e desafios para a implementação e manutenção de negócios à luz do paradigma consciencial. Se interessa por esta temática, siga-nos
a partir do seu player de podcasts preferido ou a partir do site da Liderar em www.liderar.org/negócios evolutivos. Olá, vamos falar de carreira? Antes de entrarmos no assunto dedicado ao tema carreira, vamos compreender um dos conceitos utilizados dentro dos estudos de carreira. Carreira seria a sequência individualmente percebida de atitudes e comportamentos associada com experiências relacionadas ao trabalho e atividades durante a vida de uma pessoa. Muitos de nós empreendem na carreira ou lidera a sua carreira sem ter noção de como utilizar as fortalezas, os valores e as experiências para alavancar a carreira em direção aos seus objetivos de vida. Essa coluna tem por objetivo fornecer um pouco de informação e, quem sabe, contribuir para as pessoas que se interessam em construir a sua carreira rumo aos seus objetivos nesta existência. Meu nome é Jean Zonato e estarei aqui falando sobre carreira. Estamos de volta aí, hoje, dia 25 de novembro, conversa de sexta, 19 horas e 33 minutos. Então, Rafa, você tinha falado em fazer... Você queria fazer uma pergunta, é isso? Não, a gente estava falando de coragem, né? A gente tocou bastante nesse assunto nos últimos tempos, né? Uhum. Você teve que ter muita coragem também para assumir, né, a adicção, né, Gabriel? Tipo, isso deve ter te ensinado muita coisa, né? Para usar isso no empreendedorismo também, né? E falar tão abertamente, que nem hoje numa live. Isso, também, né? O que você me diz? Eu bati muito a cabeça, né? Até chegar nesse ponto, né? É aquela coisa, se você não aprende com amor, você aprende com a dor, né? Uhum. E daí eu bati muito, né? Gerei muito sofrimento para minha família, também para mim mesmo. Então, chegou um momento que eu falei, chega disso, né? Eu tenho que me auto-enfrentar e conseguir resolver essa questão. Porque não é dos outros, né? Essa questão, a coragem vem de você mesmo, né? Vem de dentro. Enquanto você não aceitar isso, enquanto vier dos outros, não é teu. Não, é um cavalo paraguaio, né? Não vai durar nada. Sim. Teve algum ponto, assim, que você lembra, que você falou, não, agora eu vou ter que sair dessa, assim, que você abraçou essa coragem e falou, não, agora tem que resolver isso, ou foi aos poucos construindo essa coragem, assim? Não, foi... Eu tentei, acho que umas 3 vezes me suicidar, então foi muito punk, até o momento que eu falei, realmente agora eu preciso sair dessa. Eu lembro que foi a época do Chorão, acho que tinha acabado de morrer, daí tinha um amigo meu que foi lá me ver, eu só ficava falando de morte, só falando de suicídio, não sei o que, ele se assustou, daí avisou meus pais, e daí eu falei, tudo bem, eu aceito, vamos pra cima. Daí acabei indo fiquei numa clínica lá que era mais ou menos um bicho de 7 cabeças, né? Que para a maioria dos internos ali foi uma coisa traumatizante, no invés de ser positivo, foi negativo. Até que essa clínica nem existe mais hoje, porque o gerente dela foi morto, um dos pacientes matou ele com um tiro na cara. Nossa. Ficou indignado que teve um outro interno lá que acabou se matando. Daí esse outro amigo nosso ficou indignado e pegou o cara lá e matou ele. Então, eu presenciei, quer dizer, graças a Deus graças a Deus é boa, eu não presenciei isso, né? Foi depois, só que eu presenciei muitas coisas tensas lá, erradas, né? Então eu tinha tudo também, igual os outros, que saíram de lá e recaíram várias vezes. Eu tive a coragem de não recair, de ficar
persistir na minha luta pela busca da minha paz interior. Foi o que eu falei quando eu entrei lá, todo mundo riu da minha cara. Até a psicóloga, ela me lembro muito bem disso, ela falou, você vai achar tudo aqui, menos a tua paz interior. E daí o princípio da descrença já estava inato em mim, eu falei, tá bom, vamos ver. Então, eu acho... Opa, desculpa. Conclui aí, Gabriel. Desculpa. Não, mas é isso. Tem que ter coragem, tem que ter atitude. Não adianta esperar os outros, porque nunca vai acontecer se você esperar dos outros. Nunca vai ser válido. Você tem que vir, tem que pegar a última força que você tiver dentro de você e vai para cima. Você tem tudo para conseguir resolver isso. Gabriel, você hoje é voluntário do IPC, né? Que é especializado em projeciologia. A gente se conheceu lá, fez amizade lá, inclusive no CEA, né? Do Centro Educacional de São Paulo. E eu queria perguntar para ti se você teve como compartilhar alguma experiência extrafísica, alguma projeção. Eu sei que você projeta bastante aí, relacionada com o empreendedorismo. Total, porque se você for pensar, o corretor de imóveis nada mais é do que um reurbanizador intrafísico, né? Uhum. Eu faço a reurbanização intrafísica. Então, nada mais coerente do que você fazer a reurbanização extrafísica também, né? Uhum. E que para mim é muito inato isso aí. Eu gosto muito de fazer os resgates lá no umbral, né, na baratrosfera. Para mim é um lugar que eu tenho muita conexão e eu consigo entrar lá sem chamar muita atenção dos mega assediadores e vou lá e faço os resgates. Então, eu penso que as pessoas têm que ver qual que é a missão de vida deles, né? Qual que é a ProEx, né? Para mim, eu vejo minha programação existencial totalmente conectada com a questão da reurbanização, porque isso eu faço extrafisicamente de forma inata, né? De forma lúcida ou às vezes não lúcida. E aqui eu também tenho eu faço a reurbanização intrafísica e tenho bastante projeções com os meus clientes, que eles também nem imaginam. Já tive projeção com um cliente lá, discutindo com os assediadores dele, como que vai liberar ali para poder fazer a compra. Já tive projeção com os outros corretores, que eu estava vendendo um apartamento lá de altíssimo padrão, onde a gente estava chegando num denominador comum para deixar todo mundo feliz. E outra questão também, além das projeções, é você estar prestando atenção na tua intuição, para ver o que é para fazer em determinado momento, sabe? Se é para você aceitar isso, se não é para aceitar. Eu sigo muito a minha intuição também para ver qual cliente eu pego, qual cliente eu não gasto energia. Porque às vezes eu tenho um trafor, né, uma força de ser muito persistente. Só que muitas vezes tem clientes que eu não sigo essa persistência, sabe? Eu não vou atrás porque algo me diz para não fazer isso. Você faz uma psicometria ali, né? É que é mais mental somático, sabe? É mais a intuição mesmo de vir assim e falar, putz, é para seguir esse caminho ou não é. Às vezes eu erro, acontece isso. Por exemplo, tinha um cliente que eu estava há 3 anos tentando negociar com ele, procurando imóvel para ele, no final ele acabou comprando um outro imóvel. Só que daí, se você for ver assim de uma forma multidimensional, eu intrafisicamente não consegui resolver essa questão dele. Mas extrafisicamente eu acabei desassediando ele para ele conseguir achar a sua nova casa. Você tem que fazer esse exercício aí de pensar como amparador daí, né, Gabriel? Sim, porque, bom, ainda mais quem é intermissivista, né, quem tem essa conexão assim com a multidimensionalidade, a gente está aqui para assistir, né? Nosso foco é assistência 24 horas por dia.
Às vezes, claro, a gente cai na rotina e esquece desse detalhe, mas o foco é sempre estar assistindo as pessoas. Não precisa ser fazendo um arco voltaico, fazendo um resgate extrafísico. Às vezes você está na fila do ônibus e dando uma licença para uma pessoa mais velha passar, ou falando um oi, um bom dia para uma pessoa no metrô, ou na rua. Isso aí você acaba, às vezes, fazendo uma limpeza, um desassédio nela, que, gera um bem-estar para ela que a gente não nem imagina. E fazendo essa assistência, você também está ajudando a criar novas oportunidades para você na questão do empreendedorismo. Está tudo conectado. Com certeza. Muito interessante você comentar aí as suas experiências extrafísicas com clientes, né, com concorrentes, porque são as parabancadas de negócio, né? A coisa continua multidimensionalmente, né? A resolução das tretas, vamos dizer assim. Sim. E outra coisa também importante às vezes tem reunião, eu tento chegar antes ou fazer uma exteriorização para todas as pessoas que estão participando, para conseguir limpar o ambiente, com que a gente consiga ter uma reunião mais tranquila, sem muito embate. Eu vejo que isso é muito importante. Quando eu não consigo fazer isso, quando eu chego na hora da reunião, eu vejo que às vezes eu tento fazer um EV, tento exteriorizar a energia, mas às vezes já está tão assediado o local que eu não consigo tirar essa bolha, e eu vejo que acaba dando alguns conflitos. Mas faz parte da nossa teática. Então é legal você comentar, porque são técnicas que você já tem utilizado aí com sucesso, já sabe que se precisa chegar antes, preparar o ambiente, né? Exato. Bacana. Isso aí, para quem está nos escutando, Gabriel, ou hoje ao vivo, ou depois, são as ferramentas que o empreendedor precisa estar atento aí. Empreendedor evolutivo, né? Aquele que quer utilizar as ferramentas aí do paradigma consciencial em prol do empreendedorismo, né? Também. Exato. Sabe que uma coisa que tu estava falando ali, também que chamou muito a atenção minha, ele tem relação com o propósito de vida, né? Que é uma das coisas mais críticas que tem para o empreendedor evolutivo, porque, só para a gente diferenciar, o propósito seria, a analogia, né? Seria onde é que você quer chegar, o destino. E a ProEx seria a forma com que você chega lá. Então, você pode planejar chegar lá de barco, a pé, a cavalo, de avião, ou indo por aqui, indo por lá. Agora, o propósito é aquele alvo, né? Vamos dizer assim, que você muitas vezes não tem claro. E é uma coisa tão importante para que a gente possa aproveitar e não desperdiçar essa existência. E quando você estava falando ali de que você é um agente da Reurbex, né? A Reurbin, né? Reurbanização Intrafísica, como corretor, e Reurbex como essa consciência que você é, né? Eu não sei se é esse o seu, né? Se isso tem relação com o seu propósito de vida. O que você acha? Eu acho que é super coerente, né? Porque eu vejo que essa é uma questão muito importante, a coerência, né? É uma coisa que eu sempre busco. Eu tento ser coerente multidimensionalmente. Então, o que eu faço no extrafísico tem que ser coerente com o que eu faço aqui no intrafísico. Isso eu tento há muito tempo ter essa coerência, agora eu estou conseguindo atingir isso. Sim. Então, é teu amigo que chegou aí? É meu cachorro, Horácio. Cadê? Deixa ele, tranquilo. Pronto, tirar ele aqui. Vem, Horácio. Ele se enfiou embaixo da cama. Aí. O Horácio era o cachorro do Cebolinha, não era? Alguma coisa assim. Não, o Horácio era do Gibi, aquele que tinha a pata curta, né? Não era o dinossauro? Dinossauro, né? Isso. Mas era do clube da turma da Mônica, né? Da Mônica.
Gabriel, você tem algum caso assim emblemático que, por exemplo, você mexe com imóveis, você vai na casa do cliente, um apartamento para vender ou comprar, assim, que você lembra, tipo, de ter muita, assim, um caso mais extrafísico, assim, me chamou a atenção que você começou a falar de algumas coisas assim que aconteceu, mas você teria algum caso emblemático para compartilhar com a gente, assim? Não, eu tive um caso bem interessante que foi num prédio que é considerado um dos melhores de São Paulo, né? Que atualmente o apartamento lá custa 25 milhões. Ou, que região que é isso, meu? Aqui no é atrás do Shopping Guatemi, ali na região do Clube Pinheiros. Ô, louco, meu. E a gente estava com um cliente e a coisa não estava andando. Eu falei, meu, o que está acontecendo aí? Que, pô, já estamos com. Tá com o proprietário, tá com o cliente. O que será que precisa fazer, né? E daí eu tive uma reunião, eu vi que tive uma projeção, onde a gente sentou todo mundo, que eram 6 corretores que estavam participando do negócio. A gente sentou e falou, ó, pessoal, tá tudo certo, cada um vai receber um X da comissão, vai ser dividido igualmente. Então, vamos parar com essas frescuras aí e vamos seguir em frente que tem tudo para dar certo. Uhum. Daí eu voltei da projeção, falei, meu, que legal, mas agora como que eu vou fazer para realmente transformar isso na venda, né? E daí teve um parceiro meu que ele recebeu a intuição, falou, pô, Gabriel, leva, vamos, você vai viajar lá pro Nordeste, aproveita e leva uma garrafa de vinho pro advogado do proprietário, que esse pode ser o caminho. Eu falei, esse é o caminho. Daí eu fui lá para um casamento lá em Jericoacoara e passei em Fortaleza. Eu passei lá e deixei uma garrafa de vinho para ele. Aí o cara ficou tão impactado, falou, meu, como assim? Ele veio aqui, trouxe uma garrafa de vinho. Esse cara tá realmente interessado em comprar. Esse cara me parece sério. E daí depois desse ponto, o negócio andou assim, fluiu. Em menos de 2 semanas foi feito o negócio. Legal. É bom pra gente, igual você falou, da gente ter essas sinaléticas e escutar, né? Às vezes vem de outra pessoa, às vezes é um insight, né, que a gente tem. Isso é bem legal, cara. Pra gente que é empreendedor aí, tem que escutar bastante essas coisas. Tem que Porque estar trabalhando, né, para se desenvolver parapsiquicamente, né? e aceitar, porque esse foi interessante, e aceitar também que a intuição, nesse caso, não veio de mim. Acabou vindo de um parceiro meu. Ele não tem muitas intuições, eu sei lá, eu não lembro assim. Talvez Mas, não comenta tanto também, né? então, é muito interessante isso para você estar aberto, né? Porque essa é outra questão, é o abertismo consciencial, para você também estar aceitando o que o outro vai falar. Claro que você tem que ter um discernimento para saber se está certo ou está errado. Mas é importante estar aberto a sugestões. Gabriel, hoje você atua mais dentro de São Paulo, Grande São Paulo aqui, né? Em termos imobiliários, né? Exato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em termos assim de nível energético ou de necessidade de reurbanização, reurbex, assim, que regiões tu acha, só por curiosidade, né? Como tu trabalha com isso, que regiões tu acha que na cidade elas estão já mais limpas e quais outras que estão precisando mesmo dessa atuação de reurbanização? Ah, com certeza no centro de São Paulo é um lugar que exige uma reurbanização urgente, porque é um lugar maravilhoso. Se você for passear lá no centro, tem cada edifícios históricos, tem muito lugar lindo, só que infelizmente está infestado de noia, De de, drogaditos, né? de drogadictos e não tem nenhuma solução. Ninguém está nem aí com eles. E tem uma pessoa, como se diz, tem um déficit habitacional gigantesco, onde as pessoas querem morar no centro, as pessoas não querem morar na periferia. Então, ali seria o lugar mais importante para fazer. Existem alguns lugares ali que eu já percebi que já foi feita uma reurbex, sabe? Tá, melhorou muito a energia, mas tem muitos lugares, principalmente lá no Igreja de São Bento, na Praça da Sé,
perto da República, do Aroche ali, são lugares que precisam muito fazer a reurbex para poder limpar o extrafísico, para a gente poder fazer prédios ali. Eu penso que esse é um lugar que é o futuro de São Paulo. Já tem saído alguns projetos, né, de prédios novos e tudo ali, né? Tem um tio que mora ali justamente no centro, eu já fiquei ali, aí você caminha assim com medo, né, porque tem... você nunca sabe o que vai acontecer, quem que tá ali perto, se vai passar alguém correndo e fazer alguma coisa com você, é bem complicado ali, mas é um lugar muito bom, porque tá perto de tudo. Você vai passear em São Paulo, tá perto de tudo, né? E quais são os lugares que você acha que eles estão, hoje são mais homeostáticos, mais limpos, ponto de referência boa energética na cidade? Olha, um lugar que é bem interessante, que antes era um caos, se você for ver, tem o Largo da Batata lá em São Paulo. E tudo bem, ainda tem bastante balada ali, tem bares, tudo, só que a energia que era ali há 20 anos atrás nem se compara. Nem se compara. Um lugar que era muito pesado. A energia está muito melhor. Estão fazendo muitos projetos de casa. Você vê que estão revitalizando os prédios antigos, que eram cortiços. Sim. Então está bem interessante ali. Legal isso, né? Eu fico pensando, né, no papel multidimensional que eu moro em São Paulo também, né? Aqueles que optaram por fazer TENEPS, que é a tarefa energética pessoal também, ou que participam de dinâmicas parapsíquicas, né, na cidade, tem sobre esse processo da reurbanização. Eu não sei, você é tenepsista, Gabriel? Então, eu fazia TENEPS, só que eu tive que fazer um break agora em fevereiro, e ano que vem eu vou retomar. Porque tem um processo aí bem relacionado também, claro, com o nosso grupo Karma, com várias coisas, mas também com o Reurbex, né? Como é que você, em termos assim dessa atuação, que aqui é o nosso público, a gente fala, nós empreendedores aqui, a gente fala também com o público que tem interesse no assunto, né? E sempre a gente procura dar esse caráter aí, falar de parapsiquismo, porque a nossa grande intenção aqui é achar o ponto em cada nível de atuação de quem a gente convida, do que é mais evolutivo, o que é menos. Então, assim, o que você acha dentro da atuação, por exemplo, sua forte hoje, que é o mercado imobiliário e tudo, quais são as grandes oportunidades de se evoluir mais, assim? Tipo, é na cosmoética, é nessa questão parapsíquica, o que você acha? Não, é simples, não tem muito segredo. É você estar disposto a assistir. É você estar disposto a ajudar o próximo. A toda hora do dia. Não é você só estar disposto a ajudar numa dinâmica parapsíquica. Você tem que acordar de manhã e já estar disposto a poder ajudar o próximo. Sem ganhar nada em troca, né? É importante, é uma coisa... Ajudar por ter esse senso de ser um assistente. E com isso, com essa visão da assistência, né, de você sempre querer o melhor para os outros, você consegue atrair uma energia boa para você e consegue acabar desenvolvendo negócios. Porque... É isso que tu contou antes ali, né? Que ficou 3 anos com o cliente, ajudando ele acabou comprando de outro, mas tu percebeu que houve uma solução extrafísica. Quer dizer, você não precisou falar nada para ninguém, atuou ali, né? E gerou um aprendizado, né? Sim, é isso. E tem uma técnica que até minha esposa usa muito, que é muito simples, que as pessoas vão gostar muito, que a gente chama a técnica do 1 vira 2. Que é simples, assim. Por exemplo, nesse caso, o cliente acabou comprando com outra pessoa. Daí, quando eu soube da notícia, eu falei, tudo bem, ele comprou lá, daí eu pensei e falei, tudo bem, 1 vira 2, então eu perdi uma venda e vou ganhar 2. E joga para o universo, sabe? Vocês utilizem essa técnica, é simples, sabe? Eu gosto de aplicar técnicas simples, porque nossa vida já é muito complexa, então quanto mais técnicas simples, mais fácil para a gente conseguir evoluir. Então essa é uma técnica muito simples que eu gosto de usar, do 1 vira 2. Outra técnica que é muito boa também
para conseguir fazer o desassédio. É quando vir algum pensamento negativo, você manda mentalmente o cancelado e pensa em alguma coisa boa, sabe? Eu estou falando essas técnicas porque através disso você consegue ficar mais homeostático, você consegue ficar com a cabeça sadia, consegue pensar em oportunidades de negócios. Como a gente vive num mundo multidimensional, o mais homeostático que a gente conseguir viver, estiver, mais oportunidades vão aparecer para a gente. Legal, a gente vai fazer uma pequena pausa e voltamos daqui a instantes. A conquista da liberdade financeira tem início na mudança de hábitos, e a mudança positiva de hábitos tende a ser favorecida pelo convívio com pessoas que lidam bem com algo que pretendemos conquistar. Se você pretende ser mais organizado, conviva com pessoas mais organizadas. Se pretende ser mais saudável financeiramente, conviva com pessoas que têm uma vida financeira mais equilibrada. E você já mapeou a sua mesologia? Quais as influências do seu grupo mais próximo? São pessoas que lidam bem com o dinheiro? Agora, que tal fazer uma análise quanto à sua paramesologia? Qual a influência das suas companhias extrafísicas nos seus hábitos diários de consumo e na maneira como lida com o dinheiro? Conhecer a tendência e a influência daqueles que nos cercam ajuda a ter maior lucidez na reciclagem dos hábitos pessoais. Você realiza compras de modo planejado ou se encaixa mais no grupo daqueles que usam o cartão de crédito como instrumento ou terapia para aliviar algum tipo de inquietação? Qual a influência das companhias extrafísicas nos seus hábitos de consumo? Se você se encaixa no segundo grupo, procure fazer o status vibracional e sondar o ambiente extrafísico antes de comprar qualquer coisa e questione-se: eu realmente preciso disso? Essa vontade é realmente minha ou é pura assimilação energética? A conquista progressiva da autoliderança pode ter início com um simples estado vibracional. Fábio Marques, para a coluna Finanças Libertárias. Olá, e mais uma vez vamos continuando com a história de como se tornar um líder, de Plutarco. E falando mais um pouco sobre esse autor, ele era ao mesmo tempo nativo da Grécia e cidadão de Roma, e viveu durante o primeiro e o segundo séculos da Era Moderna. Embora considerasse Queroneia sua casa, ele viajava bastante, fez amizades entre a elite romana e manteve um posto de sacerdote em Delfos. Seu vasto conhecimento de política, filosofia e história deu-lhe uma habilidade singular. Não apenas observava e valorizava sua própria época, o período em que o Império Romano esteve em seu auge, mas também refletia tanto sobre o passado grego quanto sobre o passado romano. Seu projeto literário mais ambicioso foi Vidas Paralelas, uma série de biografias que justapõe a vida de um político grego com a de um romano, reunidas em um único livro. Ele também escreveu muitos ensaios, conhecidos coletivamente como Moralia, sobre diversos assuntos, incluindo política, ética, filosofia e religião. Os ensaios neste livro vêm dessa coleção. Venha debater conosco. Eu sou Cibele Verenzuc Xavier para a coluna Clube do Livro Liderare. Estamos de volta, então, para o último pedacinho do programa. Tem um tempinho para mais uma pergunta. Rafa, tu quer fazer a pergunta? Eu queria comentar só. Hoje, a gente, pode ser um comentário, Rafa? Daí vocês compartilham. Pode ser um comentário. Porque, pode, vamos lá. Hoje a gente começou com um tema mais pesado, mas eu acho que fechou com chave de ouro aí, falando da tua coragem e da tua resiliência aí, né, Gabriel? De passar por tudo isso, de tentar várias vezes, e isso é imprescindível para quem empreende, né? Eu acho que uma coisa, né, às vezes a gente pode tirar o aprendizado da qualquer coisa ruim que acontece pra gente. Eu acho que você poderia até falar mais sobre isso, né, da questão, tipo, tudo que você tirou de tudo de mal que aconteceu com você, vamos dizer assim, né?
Eu acho que tem muita coisa boa que a gente tira do que acontece de ruim pra gente, né? Para finalizar, Gabriel, se quiser fazer algum comentário aí ou dar alguma dica para aqueles que estão nos assistindo, os empreendedores de plantão, aí fica à vontade. É isso que o teu xará falou, é a questão da persistência, sabe? Essa é a palavra. Tanto é que tem uma técnica da Conscienciologia chamada técnica dos 50 vezes. Se você fizer um negócio 50 vezes, com certeza você vai atingir a excelência. Então, é isso. Você tem que persistir, sabe? Errou, por exemplo, o mercado imobiliário é muito dinâmico. É uma questão, existe muito, é um universo grande, tem lançamento de imóveis, tem imóveis de terceiros, tem locação, tem venda de terrenos. Então, é importante também perceber. Eu consegui perceber, falei, putz, eu estava no mercado, num nicho bem fechado, que era só vender apartamento atrás do Shopping Guatemi. Eu falei, eu preciso abrir. Então, hoje em dia, eu tenho vendido terreno em São Paulo, estou vendendo, fazendo locação. Eu acho que isso é importante, sabe? A persistência e a reciclagem de algumas questões que você acha que não tá te trazendo coisas boas. Legal. Esse é o ponto fundamental do empreendedor. Reciclagem e persistência. Tá ótimo. Teria mais muito assunto aqui a tratar, né? A lidar aqui, muita pergunta que eu tenho aqui. Vai ficar para outro dia. Já fica o convite, Gabriel, para retornar aqui no programa. Quando quiser. A gente agradece muito você ter aceitado, você participar conosco hoje. Foi muito legal e com certeza será muito assistencial, cara. Mas essa é a ideia. E, putz, as portas sempre estão abertas, mesmo para quem está ouvindo. Se quiser me adicionar lá no Facebook, é Gabriel Chucide. E se eu puder dar umas dicas aí, por favor, pode contar comigo. Obrigado pela tua disponibilidade. Rafa? Eu queria agradecer a presença do Gabriel, né? Hoje, eu falei, foi muito, muito bom, né? A gente sempre aprende aqui alguma coisa nova. Hoje você entregou um monte de técnica aí para nós aí. Muitas eu gostei bastante e eu vou utilizar aí. Eu gostei bastante da live de hoje. É que eu, como sendo do Colégio Visível da Paratecnologia, né? Pegando tudo, as tecnologias, né? Tecnologia. Tem que diminuir, conseguir ajudar a evoluir da forma mais eficiente. Isso aí. Então tá, pessoal que participou conosco, quem está ouvindo offline o nosso YouTube ou então pelo podcast, a gente agradece vocês. Se o nosso conteúdo está agregando para vocês, dá um like aí e assina para poder receber em primeira mão os convites das nossas próximas transmissões, tá bom? A gente agradece muito a você. Toda sexta-feira estamos aqui pontualmente às 19 horas, horário de Brasília, e até às 20 horas a gente transmite aí uma entrevista sempre muito bacana, descontraída e com conteúdo de primeira. Beleza, é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima semana. Falou! Tchau, tchau. Melhores energias. Isso aí.